Afinal, o Flamengo ele tem um time montado ou ele precisa de mais algum reforço? E a torcida e principalmente os jornalistas, eles têm razão de sempre reclamar do desempenho do time ou será que as reclamações passaram dos limites e não estão aceitando uma nova realidade que foi imposta? Isso é o que a gente vai falar aqui nesse vídeo, mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ajude o nosso trabalho a crescer cada vez mais, eu conto com você. Quando você entende o elenco do Flamengo, você vê que, sem dúvida nenhuma, é um dos elencos mais caros da América do Sul. Ele, se eu não me engano em valor, ele só perde para o Palmeiras. O Palmeiras ele é avaliado em torno de 220 a 230 milhões de euros, e o elenco do Flamengo ele é avaliado ali em torno de 200, 205 milhões de euros. Quando essas equipes elas voltam do Mundial de Clubes, com o dinheiro que conquistaram, você pensa que absurdamente todo o dinheiro será abatido em novas contratações. Depende da realidade de alguns. No caso, por exemplo, do Fluminense, ele vai ser uma parte abatido em dívidas, porque o clube ele não tem essa capacidade de arrecadação que o Flamengo tem. Tem uma torcida menor, uma geração de dinheiro menor, e com isso ele precisa abater os seus compromissos ali trabalhistas e dívidas que o clube acabou criando. No caso do Flamengo, como tem uma saúde financeira um pouco mais controlada, bem mais controlada no caso, a gente está falando de um clube que fatura bi. Por vários anos seguidos, o Flamengo já faturou mais de 1 bilhão. Você vê que ele tem uma dívida relativamente controlada e ele pode se dar ao luxo de fazer contratações. Então, quando você tem o término do Super Mundial e você perde peças importantes, como por exemplo o Gerson, você precisa repor à altura ou próximo daquele nível que ele exercia, para não perder qualidade ali no elenco como um todo. Então o Flamengo ele pode se dar ao luxo de trazer um Saul Niguez, ele pode se dar ao luxo de trazer um Jorge Carrascal, que já tinha atuado muito no River Plate. Quem acompanhou o River Plate sabe da qualidade desse jogador. Você vê que ele pode trazer o Samuel Lino, o Emerson Royal, né? Jogadores que conseguem fazer a diferença já juntando com outros super jogadores que já possuem muita qualidade. A gente está falando de um time, possível time titular do Flamengo, aonde tem o Rossi no gol, aonde tem, com a saída inclusive do Wesley, que foi para Roma, o Emerson Royal, e ainda tem o Varela para poder atuar. Você tem o Léo Ortiz e como reserva o Danilo. Você tem o Léo Pereira, e aí na outra lateral você tem o Alexandre, mas ainda tem o Ayrton Lucas, que foi muito bem quando o Felipe Luiz colocou, inclusive, por exemplo, no jogo contra o Chelsea. Aí você tem o Pulgar, você tem o Jorginho, você ainda tem o Nico de la Cruz, que tá machucado, mas ainda pode fazer a diferença. Você tem o Saul Niguez, você tem o Everton Araújo, você tem o Alan, que não tá indo bem no Flamengo, mas a gente sabe da qualidade que ele tem, ele pode até ser um estancador ali em alguns momentos. E você tem, por exemplo, o Arrascaeta, agora você tem o Carrascal. No ataque, você tem o Emerson Cebolinha, você tem o Luiz Araújo, você tem o próprio Samuel Lino, Bruno Henrique, Pedro. Esses que eu tô citando, Gonçalo Plata, olha a qualidade de jogo que tem o Flamengo. Olha a qualidade de elenco que possui essa equipe. E aí, quando você pega as atuações e alguns resultados que não vêm, você vê certas cobranças acontecendo. Quando a gente está fazendo um diagnóstico e olhando os jogadores, a gente vê que o Flamengo ele tem um elenco suficiente para conseguir se disputar todas as competições. Qual que é a posição, e aqui fazendo respondendo a primeira pergunta do vídeo, qual que é a posição que o Flamengo ainda carece de alguma reposição, no caso? Um centroavante específico. Você tem o Pedro, você tem o Gonçalo Plata, você tem o Bruno Henrique que estão fazendo as mesmas funções. Só que eles são jogadores de características diferentes. O Bruno Henrique é acostumado a ser um jogador do lado para dentro. Foi assim que ele jogou em 2019. Um primeiro para segundo atacante, revezando ali com o Gabriel. E você tem o Gonçalo Plata. O Gonçalo Plata também é um jogador um pouco de lado de campo, mas ele ataca muito a profundidade, mas ele dá muito mais
aceleração e explosão quando o time ele precisa repor a bola mais rápido, recuperar mais rápido. Por isso ele foi usado nos jogos contra Bayern de Munique, contra o próprio Chelsea, porque o Pedro ele não tem essa explosão. Só que o Pedro é o mais centroavante de todos, inclusive o artilheiro do time. Ele é o que mais gera perigos ao adversário, porque ele é um centroavante de fato, eles têm um fundamento para isso. Só que de resto, pelo que eu falei aqui, citando alguns jogadores e outros que eu deixei de falar, você vê que o Flamengo ele tem um elenco minimamente competitivo e minimamente capacitado para disputar todos os títulos. Só que algumas visões elas são tanto quanto deturpadas por conta da expectativa que esse time joga, junto aliada às ideias do Felipe Luiz. A falsa impressão, e eu já citei em outro vídeo, a falsa impressão de vários torcedores e vários jornalistas é achar que o Flamengo ele vai sempre repetir as atuações que ele teve no Mundial, especificamente no jogo contra o Chelsea. Por ter um elenco superior aos demais, principalmente em qualidade, a sensação é de que sempre tem que ser um 4-0, um 5-0, todos os jogos. Só que tem uma falsa leitura aqui. A primeira coisa, o torcedor do Flamengo como um todo, ele historicamente, ele é conhecido por ser um torcedor muito exigente em relação à capacidade do seu time jogar. O Flamengo, eu já falei em vários vídeos, o Flamengo como o Santos, eles são duas equipes históricas do futebol brasileiro que prezam pelo futebol ofensivo, futebol pra frente. E o Flamengo, principalmente depois de 2019, com a vinda do Jorge Jesus e sabendo da capacidade que esse time tem, de marcar sob pressão, de ter posse, de conseguir amassar o adversário, são sempre coisas impostas em todos os jogos. A gente sabe que o Flamengo ele vai ter mais posse que o adversário. A gente sabe que o Flamengo provavelmente vai finalizar mais que o adversário. Logo, com a expectativa criada em relação à qualidade de peças que tem esse time, a conversão de chances criadas precisa ser equivalente à expectativa, ou seja, uma goleada praticamente todo jogo. Só que isso é uma maneira um pouco errônea de pensar. Por quê? Porque, para mim, pegando o elenco e a forma de jogo que o Felipe Luiz impõe sobre os adversários, esse Flamengo joga tanto quanto o de 2019. Vou repetir. Esse Flamengo joga tanto quanto o de 2019. Ele finaliza muito. Ele não está convergindo tanto em gols. Isso é uma coisa que o Felipe Luiz ele precisa trabalhar, isso é um fato. Mas ele tem muita posse. Ele rouba a bola rápido. Ele tem pressão. E ele massacra em relação a adversários que estão tanto quanto distantes, que não batem na mesma prateleira que ele. Por exemplo, uma coisa é ele pegar um Palmeiras, um Atlético Mineiro da vida, um Botafogo da vida. Outra coisa é ele pegar o próprio Corinthians, que está muito distante dele. Entende? Não estou falando da grandeza do clube, mas eu estou falando da capacidade do elenco como um todo. E da capacidade de jogo de gerar. O Flamengo ele amassa o Corinthians. Ele não consegue amassar o Palmeiras porque está muito próximo em relação ao jogo e em relação à competitividade. Mas ele pega o Corinthians, ele impõe dificuldades absurdas ao ponto do Corinthians ficar com pouca posse. Então esse Flamengo, possuindo todas as valências, ele tem a mesma qualidade, o mesmo jogo, o estilo de jogo jogado, ou seja, a mesma precisão de 2019. Só que a diferença é que os adversários também mudaram. Os adversários evoluíram. Isso muito culpa do próprio Flamengo também, porque eu já trouxe isso, essa ideia de que, olha, o Jorge Jesus, o efeito que ele causou no Flamengo, ele é uma resposta a uma tendência que já estava sendo puxada para o Sampaoli no Santos. O Sampaoli com o time que o Santos tinha, ele conseguiu implementar pressão, posse de bola e uma superioridade de jogo em relação aos adversários que tinham elencos melhores, como por exemplo o São Paulo, o próprio Palmeiras e o Corinthians também. E o Santos com o time que tinha, ele conseguiu gerar uma pressão ao ponto de ser vice-campeão brasileiro. O Flamengo observando aquela tendência, ele traz Jorge Jesus. Só que isso fica no imaginário do torcedor que as goleadas sempre vão acontecer. Mas os times mudaram de lá para cá, você tem respostas em relação a isso. O próprio Botafogo melhorou, o Palmeiras melhorou, mas ainda trazendo o Abel Ferreira. O Fluminense melhorou.
entende? O Atlético Mineiro, ele oscila, mas ele melhora também. Então esse time do Flamengo, ele joga muito, ele bebe muito dessa fonte, o próprio Felipe Luiz já falou em entrevistas que ele bebe da fonte do Jorge Jesus também. Só que você acreditar que vai sempre ser uma goleada, é você esperar algo que talvez não aconteça sempre. Como, por exemplo, o jogo de ontem contra o Mirassol. O jogo contra o Mirassol foi um jogo em que o Flamengo teve menos posse que o adversário no Maracanã. Eu não lembro qual foi a última vez que isso aconteceu. E, ao mesmo tempo, você vê que é um time que mais esse foi o jogo que o Flamengo mais finalizou no campeonato como um todo. Ele superou a marca de finalizações que foi 21 contra o São Paulo. Ele finalizou 24 vezes contra o Mirassol. Só que foi um jogo difícil, porque o Mirassol é uma equipe bem postada. Outra coisa que gerou revolta na torcida foi a eliminação para a Copa do Brasil, para o Atlético Mineiro. Não foi um time como, por exemplo, o CRB ou o CSA. Foi o Atlético Mineiro, com o elenco que tem, por mais que não esteja jogando bem, é um elenco muito bom e é um time com muita qualidade. Ao ponto de gritar que o brasileiro é obrigação. A gente sabe que, diferente das outras temporadas, onde o Flamengo não estava dando tanta importância para o Campeonato Brasileiro, sim para as cotas, esse ano mudou. O próprio Felipe Luiz já falou, a própria diretoria já falou que o Campeonato Brasileiro voltou a ser prioridade para o Flamengo. Então, por isso que ele não poupa no Campeonato Brasileiro, ele é líder. E a Libertadores também vem nesse carro. Então, na teoria, a Copa do Brasil era o terceiro campeonato de importância para o Flamengo. E agora, o Flamengo está conseguindo suprir essa expectativa, avançando tanto na Libertadores, agora a tendência é de que melhora o rendimento do que foi na primeira fase, e ficando líder do Campeonato Brasileiro, ou seja, os planos estão se cumprindo. E a torcida, ela tem essa euforia do time querer golear todos os jogos. Não vai acontecer, porque o nível dos adversários estão subindo também, e estão aprendendo a jogar contra o próprio Flamengo. É muito difícil aceitar isso, eu sei que é, mas é uma realidade que precisa ser imposta. Aquela frase de que não existe mais bobo no futebol é muito real. Os times eles vão melhorando e vão esperando aquele que dita tendências. E dita a tendência aqui é o próprio Flamengo. Mas o Flamengo, como um todo, ele está cumprindo o seu objetivo, que no caso é o Campeonato Brasileiro e a Libertadores da América. Resta ver se ele vai conseguir chegar nesse objetivo. Resta ver. Mas tudo está se encaminhando para aquilo que foi planejado desde o início. Quero saber o que você acha. Se você acha que o Flamengo ele deve se reforçar ou que a torcida está exagerando demais, deixa aqui nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal. Tamo junto, até a próxima. Tchau.